Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia 19 de outubro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, assim que abrir os olhos, vamos fazer juntos a respiração da vida. Quem está acordado, mas quem ainda estiver dormindo, assim que se acordar, também faça a respiração da vida. Amém? Louvado a Deus. Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, clamar pelo nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje Ele pede para nós lermos Jeremias capítulos 33 ao 34, 1 Timóteo 4, Salmos 89, 1 ao 13 e Provérbios 25, 23 ao 24. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo com certeza. Se vocês estiver com o coração aberto, digo sem medo de errar, Deus pode sim falar ao seu coração. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, vamos abrir mais o coração para a palavra de Deus. Louva-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, nós estamos desfrutando, deste livro maravilhoso. Quem tem ouvido, ouça, as lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Graças ao Senhor. E aqui na semana 3, quinta-feira, tem um leio com oração que é Deuteronômio 8:7. Dê uma olhadinha lá. E hoje vai falar sobre a Trindade Divina e as heresias no fim do primeiro século. Olha o que o irmão diz, encabeçado em Deus. Temos visto que Satanás, o inimigo de Deus, possui uma grande capacidade de sedutora a ponto de conseguir enganar o mundo inteiro. Nós já sabemos disso. Não vamos cair nessa. O mundo foi e tem sido seu campo de atuação. As nações historicamente vêm sendo enganadas, influenciadas por suas mentiras. Então, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, não podemos ser mais enganados. Vamos ouvir a verdadeira palavra pura de Deus. Porém, amados, quando estudamos o período da história da igreja referente a condições de Pérgamo, percebemos que o inimigo também conseguiu atingir a igreja com suas mentiras. Amados irmãos e amadas irmãs, a igreja em Pérgamo sofreu muito com isso. Por isso, muitos desviaram, se deram nesta época. Ó Senhor Jesus, após o período dos apóstolos, no final do primeiro século, a palavra profética provinda deles se perdeu e a igreja deixou de ter uma direção clara, o que deu margem para que alguns desvios surgissem. Senhor Jesus, por isso, irmãos e irmãs, nesta manhã, vamos estar ouvindo o que Deus está falando aos nossos corações. Lembre-se, um dos principais desvios ocorridos nessa época encheu a base de nossa fé. A verdade sobre o Deus triuno. No final do primeiro século, quando o apóstolo João ainda era vivo, algumas pessoas que introduziram heresias trouxeram um grande prejuízo espiritual à igreja. Ó Senhor Jesus, a utilização da lógica para compreender algo tão misterioso espiritual e celestial fez com que os homens acabassem incorrendo no erro de alimentar-se dessas heresias. Lembrando sempre, a divindade divina não pode ser compreendida com o entendimento sistematizado e lógico. Lembre-se,
Não é na lógica que nós vamos entender a divindade divina. É no Espírito. Lembre-se bem disso. Se tentarmos compreender cada um dos entes da entidade, da Trindade, de forma isolada, podemos cair no triteísmo, um entendimento de que há três deuses, como aqui nessa heresia, né, que tem de Sabélio, né? Ele dizia que foi no final do século XIV. No século II, por exemplo, um teólogo chamado Sabélio, que defendia a doutrina do monoteísmo, modalismo, ou seja, um só Deus em três modos de manifestação. Aqui já é uma grande mentira. Mas foi um que, com sua mente lógica, buscou entender a Deus. Não tem como. Sabélio disse que Deus é um só, conforme monoteísmo. Mas ele tem três formas de manifestação: Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso foi chamado de modalismo, ou seja, três modos de manifestação. Segundo ele, amados irmãos e amadas irmãs, de acordo com a necessidade, o único Deus se manifesta aqui como Pai em outro momento, como Filho em um outro momento, segundo outra necessidade, como Espírito Santo. Amados irmãos e amadas irmãs, isso é heresia. Lembrando sempre, nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem de eternidade e eternidade, ou seja, existe ao mesmo tempo. Não vamos cair nessa. Pai, Filho e Espírito Santo, eles existem ao mesmo tempo. Aí eu estava olhando aqui, graças ao Senhor, na imersão de hoje. A imersão de hoje está maravilhosa. E os irmãos, graças ao Senhor, pela misericórdia de Deus, Deus tem usado bastante isso. Na imersão na palavra de hoje, que é na série O Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação, a mensagem 19, ele diz o seguinte para nós: Jesus não fez muitos milagres em Nazaré, devido à incredulidade dos que estavam ali. Os homens olham as circunstâncias com olhos naturais. A visão natural limita a obra de Deus. Ouçam bem todos vocês. A visão natural é limitada à obra de Deus. O que nós precisamos? Precisamos crer com simplicidade na palavra, e assim ela irá realizar a obra de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs de ouvintes, o Senhor consegue fazer a obra por meio dos que são o quê? Simples. Não precisa enfeitar. Sejamos simples. As pessoas precisam ver, precisavam ver os sinais que Jesus fazia para crer nele. Melhor crer na palavra do que esperar os milagres acontecerem. E somente depois disso, crer. Amados irmãos, amadas irmãs, a natureza humana não é confiável. Lembre-se bem disso. Se você crer somente após os sinais, você não é confiável. Melhor ter a simplicidade de crer na palavra profética, que é confirmada pelos sinais, que vem após ela. Então, amados irmãos, amadas irmãs, não ficamos mais em dúvida. Lembrando sempre que o nosso Deus, ele é único, mas para dispensar suas riquezas ao homem é necessário que o Pai seja a fonte, a origem do amor, o manancial de amor, e que o Filho, que é Jesus, seja seu condutor, aquele que torna Deus, que é amor, acessível ao homem. Por fim, amados irmãos, amadas irmãs, o Espírito Santo é a comunhão, o transmissor. Lembrando sempre, quem tem ouvido, ouça as lições de Pérgamo e Tiatira. Então, amados irmãos, amadas irmãs, não podemos ficar mais em dúvida. O nosso Deus é único. Ele é três, mas não é três em um como objeto. Ele é três um. Senhor Jesus. Eles existem ao mesmo tempo. Então, não podemos ficar mais em dúvida. E eu escrevi aqui um pontinho aqui, bem desfrutável. Pontinho que ontem, quando eu estava lendo, me tocou bastante. Aí eu escrevi o seguinte, para nós desfrutarmos hoje, né? Quinta-feira. Amados, não vamos ouvir qualquer vento de doutrina. Senhor Jesus. Ou seja, de doutrina. Ou seja, outro ensinamento. Mas vamos ouvir o que o Espírito está falando à igreja.
que vem da boca de Deus, que é a palavra profética. Então, amados irmãos, amadas irmãs, não podemos perder mais tempo. Vamos ouvir essa palavra profética. Além de ouvir, precisamos praticá-la. Amém? Louva-se a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que possamos ser irmãos e irmãs que possam falar essa palavra às pessoas. Deus está dando oportunidade para todos nós que já cremos no Senhor falar a sua palavra. Não vamos perder mais tempo. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus tem dado para cada um de nós de levar essa palavra de salvação para que as pessoas possam ser salvas e vir reinar com o Senhor. Amém? Louvado-se a Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, que tem muito hoje, passe uns para os outros. Uma frase, um versículo. Alguém está esperando esta frase, esse versículo e esse pequenino compartilhar para sair das garras do inimigo de Deus, que é o nosso inimigo. Amém? Louvado-se a Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim! Bom dia mais uma vez, amados irmãos, amadas irmãs. Não esqueça, quanto mais invocarmos o nome do Senhor, mais estamos sendo salvos e tirando todos os empecilhos dentro de nós. Por isso, nós não podemos ser enganados por heresias e qualquer vento de doutrinas. Amém? Vamos juntos exercitar o Espírito e deixar esse Espírito Santo reinar dentro de nós, em toda e qualquer situação. Amém, amados irmãos? Amém, amadas irmãs? Um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim!